capítulo 19, versículo 8. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, que diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. Mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Amém? Aleluia. Podem se assentar. Santo é o teu nome. Graças te damos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, nós rendemos graças a Ti, nós Te louvamos. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa mesa que o Senhor preparou, obrigado porque o Senhor já preparou nossos corações para a Tua palavra, obrigado pela Tua presença, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Pai querido, Pai amado, fale conosco. Rendemos graças a Ti, Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Aleluia. O interessante aqui nessa palavra, que vai falar dessa caminhada de Elias. Mas o interessante, porque se nós formos ver, quando começa a falar a respeito de Elias, nesse livro de 1 Reis, nós vamos ver, começando no capítulo 17. Começa o capítulo 17 falando a respeito do profeta Elias e a respeito do rei Acabe. E vai dizer que o rei Acabe, ele casa com Jezabel e ele começa a irritar ao Deus vivo, com as atitudes e comportamentos dele. E aí Elias, ele dá uma palavra para o rei Acabe, que o Senhor cerraria os céus, que não haveria chuva. E quando ele libera aquela palavra, o Senhor, o Deus vivo, manda Elias sair daquele lugar. Ele vai para um outro lugar, vai para o Ribeiro de Queribe, e ele fica ali, e ele fica sendo alimentado pelos corvos, e ele fica ali até com que aquele ribeiro se seque, e Deus dá uma ordem para que ele vá à casa da viúva de Serepta. E ali ele libera uma palavra para aquela mulher, ele passa um tempo ali, ele volta, e ele volta para ter um encontro com Acabe. Né? E o interessante é que ele vai fazendo, ele vai seguindo a direção de tudo aquilo que Deus vai dando. E nós vamos ver aqui uma sequência de caminhada e de posicionamento do propósito daquilo que Deus iria cumprir. E aí ele chegando ali, ele profetiza contra os profetas de Baal, né? Porque aí Deus dá uma ordem para ele, depois que ele profetiza. Aí a chuva vem e nesse interim se passam 3 anos e meio, né? Ele sai dali fugido, Deus manda ele sair dali porque Acabe fica à procura dele, Deus não permite que
Acabe o ache. E aí ele vai entrando nessas sequências de caminhada e de posicionamento e sendo instrumento na mão do Senhor. E aí ele profetiza contra os profetas de Baal. E a gente vai ver que dentro dessa situação, o Senhor ainda entra dando vitória para Acabe contra os sírios. Né? Acabe já estava todo errado, fazendo tudo que irritava a Deus. Se levanta uma guerra, um profeta é usado para dizer que Deus daria vitória para o rei Acabe, para aquele povo. E assim acontece. Deus ali já estava chamando a atenção de Acabe, mostrando para ele que ele podia mudar a trajetória a qual ele estava caminhando. E muitas das vezes não é diferente conosco. Nós estamos, às vezes, seguindo caminhos errados e Deus vai se manifestando, e Deus vai dando prova, e Deus vai dando sinais que é conosco, mas nós não conseguimos atentar. Nós permanecemos no erro, continuamos nos erros. E aí, ele vai para a casa da viúva, ele sai, ele profetiza, acontece, e aí chega no 19, que fala, Jezabel ameaça Elias. Ele destrói os profetas de Baal, a chuva cai, como Deus tinha dito para ele, depois de 3 anos e meio, porque assim, a gente vai lendo a Bíblia, aí vem 17, 18, 19, parece que assim, você virou capítulo 18, mas não, do 17 para o 18, até chegar no 19, 3 anos e meio. E às vezes parece que assim, nós viramos a Bíblia, já entra numa outra história, foi hoje, foi ontem, foi daqui a 5 dias, não, 3 anos e meio que ele esteve ali. E aí a gente vai ver que quando chega esse momento, ele foge dali, pela ameaça de Jezabel. Porque se você for ver, quando ele profetiza e diz para Acabe que não haveria chuva, Deus dá ordem para ele para que ele saia daquele lugar, porque sabia que Acabe se levantaria. Mas chega um momento que quando vem a ameaça de Jezabel, que Jezabel falou que mataria ele sai daquele lugar. E a Bíblia vai dizer que ele vai caminhando pelo deserto, ele se assenta debaixo de um zimbro, que era uma árvore grande, e ali ele pede a morte dele. Por quê? Porque ele estava cansado. Porque nós precisamos entender que nós somos humanos, que nós nos cansamos. E muitas das vezes as pessoas acham que pelo fato de estarmos aqui, nós não nos cansamos. Mas nós nos cansamos. Tem momento que, dependendo da situação a qual estamos vivenciando, vai nos desgastando, vai nos cansando. Tem situações que perduram na vida da gente, que chega um momento que a gente entende que a gente precisa de um posicionamento. Chega um momento que as pessoas que convivem com a gente precisam entender que não somos super mulheres nem super homens, não, que tem momento que a gente se cansa. A gente cansa de estar falando a mesma coisa. A gente cansa, às vezes, de estar querendo demonstrar para a pessoa o quanto a pessoa é importante, o quanto a pessoa é especial. Muitas das vezes a gente cansa até de demonstrar amor para a pessoa, porque a gente está demonstrando, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está ali do lado, mas as pessoas não enxergam. Acabe, ele conhecia esse Senhor, ele fez escolhas erradas. E aí chega um momento que vem, porque ele errando, ele era o rei, e ele fazia com que todo aquele povo errasse também. Ainda faz uma aliança errada com Jezabel, quando ele casa com Jezabel. E quando vem a ameaça para Elias, ele já estava cansado. Ele estava esgotado espiritualmente. Ele sabia que não era momento dele estar ali. E ele pede a morte. Eu acredito que muitos de nós, dependendo da fase ou do momento que a gente já viveu, a gente já não pode ter pedido a morte, achando que é a solução. Não é? Estou cansado, assim, então me leva logo, me prepara. Tem pessoas que ficam pedindo isso o tempo todo. E tem pessoas querendo viver. Vai do momento que a gente esteja vivendo. Às vezes você está pedindo, falando de boca para fora, mas nem é isso que você quer. Você quer ter uma solução para o momento que você está vivendo. Não quer dizer que você não seja covarde, não quer dizer que você não crê na palavra, não quer dizer que você não crê em Jesus. São fases e momentos que estamos vivenciando. E se Deus não tem a morte para a vida da gente, a gente vai ter que se conformar, procurar aceitar, administrar o que a gente está vivendo e crer que Deus tem solução para todos os problemas, porque Ele tem.
E aí ele pede a morte. E aí o que o Senhor faz? Ele pede a morte naquele lugar e ele adormece. E a Bíblia vai dizer que Deus envia um anjo levando pão para ele e água para ele. Elias vivia experiências lindas com Deus. Ele estava ali, a Bíblia está dizendo que Deus enviou um anjo para levar o alimento para ele. E ele se alimentou e tornou a pegar no sono. Mais uma vez o anjo despertou. E o Senhor falou: se alimenta, come e bebe, porque a tua caminhada é longa. Ainda não acabou, Elias. Você está me pedindo a morte, mas eu tenho um propósito maior para a tua vida. Eu ainda vou te usar como instrumento. E o interessante, quando Deus estava falando comigo a respeito dessa palavra, a gente não vê em momento nenhum Elias caminhando com alguém. Ele estava só. E tem momentos, irmãos, que é você e Deus. Deus não vai permitir que esteja ninguém. E ele viveu, quando ele vai para o Ribeiro de Queribe, ele fica ali 3 anos, ou 2 anos e meio, porque depois ele volta, vai para a viúva de Serepta, depois ele vai, tem um encontro com Acabe, né, que a chuva, o Senhor faz para que ele ore e a chuva desce de novo, e ele, aquilo que Deus falava através da boca desse homem, se cumpria. E aí ele passa por esse momento. E a Bíblia vai dizer que aí ele caminha 40 dias e 40 noites. Irmãos, quando o Senhor estava falando desses 40 dias e 40, está falando que ele caminhou. Não está falando que ele entrou num barco, atravessou o mar. Não está falando que ele pegou um jumentozinho, está falando que ele caminhou. E naquela época não era a estrada que é hoje, né? Imagine os tipos de estrada que esse homem não presenciou no momento dessa caminhada. Ele foi caminhando, ele deparou no Monte Horebe. E chegando lá no Monte Horebe, o Senhor, quando viu ele naquele lugar, falou: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Porque Deus não tinha dito para ele ir para aquele lugar. Ele foi direcionado por Deus. Ele estava vivendo um momento, ele estava vivendo uma fase, ele precisa... Sabe aquele momento que a gente precisa se esconder? Tem momento que a gente precisa se esconder dos nossos adversários, dos nossos inimigos. E aquilo que foi falado aqui na escola dominical. E o Senhor vai nos dar sensibilidade quando a gente entende que é momento de eu me retirar. Eu preciso entender o momento que eu tenho que me retirar. E esse era o momento que Elias estava vivendo. E o Deus vivo pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Aí ele fala: Senhor, estão tentando tirar a minha vida. Mas ele esquece que Jezabel tinha feito ameaça e depois ele ora debaixo do zimbro pedindo a morte. Aí ele fala: Senhor, estão tentando tirar a minha vida. Mataram todos os profetas. Já mataram todo mundo, estão tentando tirar a minha vida. Eu tenho sido zeloso contigo. E aí o Senhor vai ministrando com ele. E o Senhor fala: Elias, sai para fora. E aí ele vai vendo os fenômenos da natureza acontecendo fora da caverna. O que o Senhor quer falar conosco nessa manhã? A gente vê o momento que Elias estava vivendo. Não era um momento fácil. Ele estava ali, ele e Deus, vivendo um momento crucial na vida dele espiritual, nas emoções dele, nos sentimentos dele. Mas a gente não vê Elias perdendo a sensibilidade. Irmãos, não perca a sensibilidade que Deus te deu pelas lutas que você possa estar vivenciando. Porque a gente não pode, porque Elias, ele dentro da caverna, Deus dando uma ordem para que ele saísse. Mas ele disse que primeiro vinha um vento muito forte, e ele conseguiu discernir que Deus não estava naquele vento. Mas qual foi a voz que mandou ele sair daquela caverna? Mas ele sabia que se ele saísse, ele seria destruído, ele iria ser levado. E aí ele vai mostrando que ele é um homem que, ainda que ele estivesse vivendo um momento difícil, uma fase difícil, ele continuava sensível e ele continuava tendo discernimento. E aí vai passando fenômenos da natureza fora daquela caverna. E aí ele vai vendo que Deus não estava. Eu não vou sair. Porque, irmão, você precisa entender, Deus vai nos provar. Porque muitas das vezes a gente acha que tudo é o diabo. Não, eu não acho mais isso há muitos anos atrás. Porque tem gente que quer dar conta tudo pro diabo. Como se o diabo fizesse parte da nossa vida. Não faz mais, irmãos. Nós éramos treva, hoje nós somos luz. A gente sabe que existe um adversário, porque a Bíblia diz: bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Mas a gente entende que o tipo de vida que nós temos vivido, não somos perfeitos, nós estamos procurando melhorar a cada dia. Nós não vivemos na prática do pecado. Então, o inimigo da nossa alma, ele continua buscando a quem possa atracar, ele continua ao nosso derredor, mas ele não tem poder de entrar na vida da gente e fazer o que quer. Até porque a gente não tem dado legalidade para ele, porque se a gente estiver também dando legalidade, aí não tem como também, né? É isso que a gente precisa entender. Então, nem tudo é o diabo, não, irmãos. Tem situações que é o próprio Deus nos provando. E eu sempre digo, e somos na maioria das vezes reprovados. Que a gente não consegue ter o discernimento. Que não é o inimigo, é o próprio Deus nos provando, como está aqui nessa manhã. E aí ele vai pedindo, ele vai falando, ele vai ministrando com Elias, e Elias vai vendo aqueles fenômenos acontecer, e ele não sai para fora daquela caverna. Ele permanece ali naquela caverna, até com que passe aqueles fenômenos, e vem uma voz mansa e suave. Aí ele entende que ele tinha que sair de dentro daquela caverna. Então a gente vê que a caverna não é para a gente permanecer, não, porque muitas das vezes a gente quer se esconder e não quer sair mais de dentro da caverna. Né? A gente entrou ali, tem gente que entrou e não saiu mais. E não é pra gente, não é moradia. A gente vai passar por alguns momentos, a gente vai entender que a gente vai ter que entrar lá e ficar guardadinho e esperar a voz do Senhor nos dar ordem para sairmos de novo, para que a gente possa continuar na nossa trajetória. E o interessante é que quando a gente está vivendo essa fase, a gente acha que parece que é só a gente que está passando por problemas ou adversidade. Elias achou que todos os profetas tinham sido mortos. A nossa mente, eu costumo dizer, é o nosso pior inimigo. Porque quando ela começa a dar sugestionamento, comando, muitas das vezes para nossas atitudes, ela se torna o nosso inimigo. Porque o momento que ele estava vivendo não era um momento fácil. Ele viu que alguns profetas foram mortos, mas ele achou que todos tinham morrido. E aí chega um momento que, mais uma vez, o Senhor começa a falar e pergunta, quando ele sai de dentro da caverna, né, a brisa, a voz mansa, a voz suave, e o Senhor pergunta mais uma vez, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Aí ele fala, Senhor, eu tenho sido zeloso. Nada que Deus não soubesse. Mas aí a gente entende que a gente precisa ter diálogos com esse Deus, com esse Espírito Santo. Porque é isso que vai fazer com que você tenha o quê? Relacionamento. Por isso que a gente precisa conversar com ele. Por isso que a gente precisa ser íntimo dele. Por isso que a gente precisa, porque a conversa, ela vai fazer com que a gente passe a ter relacionamento com esse Senhor. E aí, ele mais uma vez, ele explica a situação dele. Eu estou fugido, estão querendo me matar, mataram todos os profetas, o Senhor sabe o que Acabe tem feito, o Senhor sabe que a postura dele fez com que Israel se corrompesse, está tudo fora do lugar. E aí o Senhor fala para ele, desce desse monte e vai ungir a Azael. Aí a gente vê que não terminava ali o propósito que Deus tinha na vida de Elias. Ainda tinha muito para que Elias pudesse fazer. Nós sabemos que Elias, ele não passa pela morte, porque ele é arrebatado pelo Deus vivo. Mas a gente vê que é um homem que viveu muitas experiências. E o que mais me chama a atenção, que a gente não vê Elias orando. Ah, porque eu quero uma casa própria. Ah, porque eu quero uma profissão. Ah, porque eu quero ganhar mais. Ah, não, a gente vê Elias separado para as coisas do reino. Mas isso não quer dizer, e eu glorifiquei a Deus, porque hoje o tempo que a gente vive, a gente pode servir a esse Deus com qualidade, como prioridade, mas a gente tem sonhos e tem planos também. E nada isso vai impedir com que a gente viva. Mas a gente vê um homem, que foi separado por Deus, que a gente não vê que o problema dele era os desejos do coração dele, ou aquilo que ele desejava almejar, não.
Era propósito de chamado, de ser instrumento de Deus, de ser usado por Deus para que pudesse se cumprir, para que aquele povo naquele tempo pudesse entender que havia, como a palavra de Deus diz, que ainda há profeta em Israel. Houve naquele tempo e há no tempo de hoje também. E hoje nós podemos separar, nós podemos caminhar, nós podemos servir, mas nós podemos também almejar tudo aquilo que a gente tem desejado. Buscar em Deus para que possa se cumprir. Mas o Senhor mostra que a fase que ele estava vivendo, ele consegue separar, porque ele não perde o discernimento dele. Ele continua discernindo aquilo que Deus mandava ele fazer, aquilo que cabia a ele, o momento, mesmo dentro de uma ameaça, mesmo dentro de uma sentença, ele sabia quem era Jezabel. Porque eu estava falando de Acabe, quando Deus dá vitória para Acabe contra o reino assírio, o que Acabe faz logo? Mata Nabote por causa da vinha. Então aquela vitória que Deus deu para ele, mostrando que ele podia mudar, virar aquela chave, seguir o caminho correto, não valeu de nada. E quantas das vezes Deus tem nos dado sinais, Deus tem nos dado escape, Deus tem nos dado livramento. Eu pergunto, até quando? Até por quê? Porque a gente sabe o fim de Acabe. A gente sabe o fim de Jezabel. E a gente sabe o que aconteceu com o profeta Elias. Então a gente entende que Deus ele não perde o controle. A gente entende que mesmo eu vivendo um momento, uma fase difícil, eu tenho que continuar crendo que Deus não perdeu o controle da minha vida. Eu tenho que crer que eu preciso aproveitar as oportunidades de pessoas que o Senhor tem colocado do meu lado. De pessoas que o Senhor tem colocado para mim amar e ser amado. Porque muitas das vezes nós não valorizamos isso. E se a gente não valorizar, a gente vai perder. Porque a gente perde. Porque chega uma hora que todo mundo cansa. Todo mundo cansa. Até porque a gente tem promessas de Deus para viver na vida da gente. A gente quer viver essas promessas. Aquilo que Deus tem para a vida da gente. E hoje a gente pode servi-lo, adorá-lo, ter comprometimento com ele. Mas cada um, nós que estamos aqui, nós temos sonhos, irmãos. Nós temos planos. Nós temos desejos. E isso não é pecado. Isso não quer dizer que a gente não ame a esse Senhor. Mas a gente precisa entender o que é ser fiel a esse Senhor. Como eu disse, eu não posso estar aqui só querendo que Ele resolva os meus problemas. Mas quando eu cheguei assim, irmãos. Eu queria resolver os meus problemas e depois eu queria ir embora. Mas aí Ele vai nos pegando. Ele vai trabalhando. Porque Ele nos conhece. E quando nós vemos, nós já estamos fazendo parte. E hoje eu digo que é o melhor lugar para estarmos. E hoje eu digo com toda certeza que é o Deus vivo, poderoso, soberano. É o Deus que eu acredito, que eu creio. Mas a gente vê um homem que foi chamado por Deus, levantado por Deus, discernindo. Mas a gente vê um homem sendo zeloso, sendo obediente, mas sendo provado. Nós vemos um homem que foi liberado para ele uma sentença de morte, mas ele não deixou de cumprir o propósito a qual Deus lhe chamou. Ele foi cumprindo os propósitos, ele liberava a palavra e se cumpria, e o nome do Senhor era glorificado. Mas o mesmo Deus que permitia a prova era o mesmo Deus que dava livramento, que dava escape. Ele foi para o ribeiro de Queribe, ele foi alimentado por pássaros, pelos corvos. Ele foi para a casa da viúva, ele profetizou a abundância da farinha e do azeite. Ele foi depois para esse lugar, para essa árvore, no meio do deserto. Deus mandou um anjo levar o pão e a água. Irmãos, é um Deus que não dorme. É um Deus que sabe, é um Deus que vê, sabia da necessidade dele. Mandou o anjo lá levar o alimento para ele e disse para ele: se alimenta, bebe e come, porque a caminhada era longa. Ele caminhou, ele não pegou um jatinho, ele não pegou o metrô, ele não pegou um Uber, não. Ele caminhou 40 dias e 40 noites no meio do deserto. Ele e Deus e ele.
Sabe lá os riscos que esse homem não passou. Sabe lá os momentos difíceis que esse homem não passou para chegar no Monte Horebe. Para chegar lá a ouvir de Deus, o próprio Deus falando para ele, o que tu tá fazendo aqui, Elias? Quantas das vezes nós estamos em lugares que o Senhor fala, tá fazendo o que aí? Tá nesse meio fazendo o que aí? Deus fala, irmãos. A gente é que teima. Aí a gente permanece. Porque tem ambientes, tem lugares que já não condiz mais para estarmos. Tem rodinhas, tem mesas que já não condiz mais. E muitas das vezes, isso quando não é o própria pessoa que fala assim, tu tá fazendo o que aqui, cara? Tá fazendo o que aqui, menina? A gente às vezes até se assusta. Porque às vezes Deus vai usar o ímpio para lembrar. Para lembrar. Como eu preguei na sexta-feira de Raabe. Quando ela sobe lá no telhado para lembrar que aqueles homens, que aqueles espias serviam um Deus vivo. Né? Porque foi o que eu falei. Raabe, uma prostituta, foi usada. Ela acolhe eles e quando os guardas vão embora, ela sobe. Por quê? Eles eram homens. Eu acredito que eles ficaram com medo. O exército todo está procurando a gente de Jericó. E ela sobe para falar assim, ó. O Deus de vocês que abriu o Mar Vermelho, o Deus de vocês que tem vencido os reinos, é esse Deus que eu quero. Eu acredito nele. Ela foi usada para renovar a fé daqueles homens. E quantas das vezes o Senhor não está usando o ímpio para trazer à nossa memória que não é lugar para estarmos, que não é ambiente para estarmos, que não é mesa para nos assentarmos. E como é bom, porque quando Deus ainda está falando, a gente tem que agradecer, porque vai chegar uma hora que ele não vai falar mais e não vai usar ninguém. E aí a gente fica, porque os crentes não falam, porque ninguém convida. Porque chega uma hora que o próprio Deus fala, agora já não é mais contigo, agora é comigo. E a gente para de falar, a gente para de convidar, porque a gente entende, já não cabe mais a mim. E chega uma hora que Deus fala, já não é mais contigo, agora você sai de cena que quem vai entrar sou eu. E a gente só precisa ser obediente. E a gente vê aqui, ele recebendo uma ordem. Ele sai fugido, ele pede a morte, Deus fala com ele, manda ele se alimentar, fala da caminhada dele e ele vai caminhando. 40 dias e 40 noites. Sendo sustentado por aquele alimento que Deus tinha enviado para ele. Para que ele pudesse viver uma experiência naquele monte, para que ele pudesse continuar sabendo que Deus não tinha perdido o controle da vida dele. Para que ele pudesse saber o chamado a qual Deus tinha colocado sobre a vida daquele homem. Uma responsabilidade, porque você falar, muitas das vezes, para autoridades não é tão fácil. Né? Porque muitas das vezes as pessoas têm negligenciado porque tem oportunidade de falar o que Deus está mandando falar e fica massageando o ego dessas pessoas. Por isso que está do jeito que está. Porque é uma autoridade. Então você não vai falar. Você não vai falar aquilo que Deus está mandando você falar. Aí, na maioria das vezes, as pessoas recuam de entregar aquilo que Deus está mandando entregar. Porque se é para tomar uma posição, tem que falar. Deus está mandando você tomar uma posição. Deus está mandando você se converter. Deus está mandando você voltar para a casa dele, para a presença dele. E aí o resto é com o Senhor. Então a gente entende aqui que nós vemos um homem que ele não aqui a Bíblia não fala da vida dele particular. A vida fala de um homem que diz que era o profeta Elias, que foi chamado por Deus, ungido por Deus, consagrado por Deus, para levar a palavra. Uma palavra de conserto, uma palavra de transformação, uma palavra de mudança. Um homem que orou e o Senhor reteu os céus, porque o Senhor disse que reteria, que não haveria chuva. E não houve por 3 anos e meio, houve fome, houve seca, mas se cumpriu aquilo que Deus tinha usado através dos lábios desse homem. Foi procurado de todo jeito, mas Deus guardou ele, porque ele estava fazendo a obra, ele estava seguindo o propósito que Deus tinha para a vida dele. E quantas das vezes Deus tem usado pessoas, e quantas das vezes o momento, a fase rouba de nós o discernimento. A gente sabe que Deus não está no negócio, mas a gente não consegue entender que Deus não está no negócio. Elias entendeu, eu não vou sair.
Ele não está aí mesmo. Se eu for aí, imagine um vento que quebrava a penha, que fala. Ia partir ele todo. Aí depois vem um terremoto, ele ia conseguir ficar de pé? Alguém consegue ficar de pé quando acontece um terremoto? Aí depois vem um fogo. E ele sabia que Deus não estava. E Deus provando ele. Sai, Elias. Vem, Elias, para fora. E aí quando vem a voz mansa. Irmãos, o nosso Deus, ele é poderoso. Até para nos corrigir, ele é manso. Porque ele fala com carinho e com amor. Para a gente ver o amor que ele tem. E ele sabendo o que estamos fazendo, tá, irmãos? E ele fala de uma maneira tão linda, muitas das vezes, nos corrige em amor. E nos corrige em amor, em graça e misericórdia, uma graça merecida. E Deus tem falado com cada um de nós. Eu não sei a fase que você está vivendo. Eu não sei se esse momento você já perdeu o seu discernimento. Se você já perdeu o seu relacionamento. Se você já perdeu a sua intimidade. Eu não sei se você está aqui e Deus está falando, ó, o que eu vejo? Como é que é o nome aquele negócio que a gente vira? Como é que é? Não, ampulheta, não sei se estou falando. Que negócio que vira? Do tempo. Como é que é o nome? Ampulheta, né? Às vezes, irmãos, a vida da gente, a gente está assim, sendo cronometrado numa ampulheta. E é o que o Senhor está falando. Sabe aquela coisa que Deus vai indo, até o Senhor falar, chega, parou, acabou? O Senhor me mostra uma ampulheta aqui nessa manhã. Eu não sei quem está enquadrado nessa ampulheta, mas o Senhor me mostra. E muitas das vezes a gente vai indo por esse caminho, a gente vai vivendo dessa maneira. Por quê? Porque a gente não está ouvindo aquilo que Deus está falando. A gente não está vendo o que Deus está fazendo à nossa volta. A gente não está dando, a gente não está reconhecendo e nem estamos valorizando o que Deus tem feito. E Deus tem feito muitas coisas a nosso favor. Estarmos aqui, estarmos de pé, foi o que eu falei. A gente viu o testemunho da irmã Nete. Ela viveu. Ah, mas isso não é nada, é saúde. Quem é que não quer saúde? Qualquer situação que a gente começa a sentir no nosso corpo, a nossa mente já começa a querer comandar que já é alguma coisa maligna, que está repreendido no nome de Jesus. Porque qualquer dor que a gente começa a sentir, eu não sei se os homens são assim, a gente mulher né? Até porque a gente se cuida muito mais do que os homens. Porque tem homem que é só Jesus também, né? Mas às vezes uma dorzinha, a mente da gente já viaja mesmo para aquilo que é negativo, contrário, tenebroso. E aí quando a gente recebe a notícia da vitória, a gente se alegra. Então a gente reconhece o que Deus tem sido na vida da gente. Nem se compara com aquilo que você possa estar vivendo. Porque se Deus tem te dado vida, Ele vai te dar vida e vida em abundância, independente do momento, da fase, daquilo que você esteja aguardando. O importante é você reconhecer que tem um Deus que mesmo vivendo uma fase, um momento difícil, Ele está te sustentando e você está de pé. Nós estamos de pé porque Ele tem nos sustentado. Porque cada um tem o seu momento, cada um tem a sua fase, cada um tem a sua adversidade. Mas graças a Deus que esse Senhor tem sido fiel de nos colocarmos de pé, de não deixarmos desistir, de não fazer com que a gente se entregue. Porque aqui chega um momento que Elias estava com medo. Ah, mas ele era um homem de Deus, mas ele era um homem de carne, de osso. E graças a Deus que a gente vê uma demonstração de simplicidade nesse homem, quando ele reconhece de sair, quando ele escuta aquela ameaça e que ele pede a morte. Porque, irmãos, ele estava cansado. E a gente cansa. A gente cansa, às vezes, de esperar o outro mudar. A gente cansa, às vezes, de esperar o outro entender aquilo que a gente está querendo passar. Cansa. E quantas oportunidades não tem gente perdendo? Irmão, eu escuto pessoas, eu sei de pessoas que agora tá tentando, mas e aí o outro que não quer mais? Sabe a ampulheta, quando acaba? Terminou. Isso acontece para as nossas vidas também, porque às vezes a gente está vivendo momentos e situações que tem tudo para dar certo. Por que não dá certo? Porque a gente não está nem aí, a gente não valoriza, a gente não quer saber, eu quero viver a minha vida, eu quero pensar em mim, eu não quero ver o outro, eu não quero saber. Não, irmãos, em nome de Jesus,
Seja grato. Não seja ingrato. Não joga fora. Não cospe no prato que você comeu. Seja grato. Porque se nós não conseguirmos ser grato a homem que a gente vê, imagine a Deus que a gente não vê. E hoje estarmos aqui é reconhecer que nós somos gratos a Ele. Deus aqui nesse lugar, Ele tem operado, Ele tem feito milagres. Eu não sei o que você pediu, eu não sei o que você pede, mas Deus pode mudar essa situação. Deus pode mudar essa sentença. A sentença que saiu para Elias era uma sentença de morte. Jezabel falou, amanhã tu não vai estar de pé de novo. E Deus guardou. E Deus deu livramento. E a gente sabe qual foi o fim. Irmãos, eu já vivi, foi muitas ameaças. Mas eu falei, Senhor, se eu tiver que passar, eu vou passar. Se não tiver que passar, eu não vou passar. Se Deus disser que não, ainda que o homem possa dizer que sim, vai ser o não de Deus que vai prevalecer. E é isso que nós precisamos crer. Elias, ele vai para um lugar, ele vai para aquele monte para ouvir a voz de Deus. O que fazes aqui, Elias? E tem hora que a gente vai aos pés da cruz, o Senhor fala, o que você quer, Cláudia? Ah, Senhor, eu tenho sido zelosa, estou vivendo isso, estou vivendo aquilo. Desce e vai fazer o que eu te mandei. Levanta desse chão, para de ficar choramingando, porque tem hora que a gente quer ficar choramingando. Tem momentos que você vai ter que chorar, mas tem momentos que você vai ter que agir. Amém. Oração e ação. Só que tem pessoas, às vezes, também que acham que a gente não vai agir nunca. Cuidado, hein? Uma hora a gente se surpreende. A gente menospreza, a gente não valoriza, a gente sempre acha que vai contornar as situações. Mas chega uma hora que não tem mais tempo. Eu não sei porquê, eu vejo uma ampulheta nesse lugar. Então, quem tem ouvido, ouça. Deus é um Deus de misericórdia, de amor e de graça. Mas Ele é Deus de basta também. Ele é Deus de mudança, Ele é Deus de transformação, Ele é Deus que arranca, Ele é Deus que coloca, Ele é Deus que abate, Ele é Deus que exalta. Ele é o Deus vivo que nós estamos aqui servindo, louvando e adorando e buscando melhorar a cada dia. Porque se eu posso melhorar, eu quero melhorar a cada dia. Se eu posso mudar, eu vou mudando, porque é isso que a palavra vai nos ensinando. Mas a gente precisa entender também que chega um momento que o Senhor fala, agora você tem que agir, agora você tem que se posicionar, agora você tem que se colocar de pé. Porque quando ele falou, Elias, se alimenta, come, bebe, porque a caminhada era longa, foram 40 dias e 40 noites. Ele caminhando para chegar lá no Monte Horebe. Aonde você quer chegar? O que Deus tem falado? Porque Deus tem falado de várias maneiras. Será que ainda tem lugares que não condiz mais, que você continua? Será que tem ambientes que já não condiz mais para você? Será que a gente está atento para ver quem está à nossa volta, quem verdadeiramente nos ama? Será que a gente está valorizando? Ou a gente vai esperar perder para querer valorizar? Que aí depois a gente tem que ficar, tentando, e às vezes não tem como restaurar de novo. Não tem. Acabou o tempo. Tudo aquilo que estava na ampulheta desceu. Porque a ampulheta ela vai descendo devagarzinho e depois ela tem que virar para começar todo aquele processo, né? Irmãos, em nome de Jesus, não perca os privilégios que Deus tem te dado. Saia daqui discernindo, olhando quem está à sua volta, quem faz parte da tua vida, o que você tem feito. Aproveita as oportunidades que Deus tem te dado. Vai viver o novo de Deus. Aproveita enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E esse é o momento, irmãos. E que nessa manhã, que você possa sair daqui alimentado, porque tem uma mesa, tem pão, tem vinho, tem água, tem azeite. Saia daqui curado, saia daqui liberto, saia daqui transformado, saia daqui entendendo o que Deus tem para a minha vida, o que eu preciso fazer. Ah, é para aquietar o meu coração, aquieta o teu. Deus já não falou, eu vou abrir porta, eu vou trazer solução, eu vou derribar os inimigos. Ele derriba, irmãos.
Ele arranca, ele tira, ele faz, ele é poderoso, apresenta suas causas a ele, porque ele chegou ali, quando Deus falou com ele, ele apresentou as causas dele. Quais eram as causas dele? A ameaça dele, achando que os profetas... E depois Deus fala assim, Elias, eu guardei 7.000 profetas também. E ele estava achando que só ele tinha sobrevivido, que ele estava sozinho. Todos tinham sido exterminados. E Deus mostrou para ele, não, como eu guardei você, eu guardei todos aqueles que não se renderam a Baal, todos aqueles que não se corromperam, eu guardei. E é isso que Deus tem feito. Deus tem guardado a igreja dele. Deus tem guardado os filhos dele. E ele mostra para Elias o que ele estava fazendo, ainda que Elias não soubesse, ainda que Elias não tivesse visto. Mas ele falou, Elias, ainda tem 7.000 profetas que não se renderam a Baal, que eu guardei também. Que nessa manhã, que no nome de Jesus, não deixe. O homem falou, Márcia, aquieta o teu coração. Porque essa obra não é sua. Tudo aquilo que você tinha que falar, você já falou. Deus já falou que vai dar vitória. Eu não sei de que maneira, mas Deus vai dar vitória. Então não fale mais nada, porque é o Espírito Santo que vai incomodar e vai fazer o que tem que ser feito, porque está sendo ingrato. Mas Deus vai incomodar para devolver, para pagar aquilo que você emprestou. Então não deixa isso atrapalhar a tua adoração. Porque muitas das vezes o adversário ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para atrapalhar a nossa adoração, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. Aquieta o teu coração. Deus vai te dar vitória nessa causa, sabe? Não está perdido. Não sei de que maneira. Ele vai te pagar. Ele vai te pagar. Vamos nos colocar de pé. Tem um Deus aqui nessa manhã, hein? No nome de Jesus. Irmãos, quando o Senhor me mostra essa ampulheta, eu vejo que é uma ampulheta para mudanças, eu vejo uma ampulheta para as portas que Deus vai abrir, eu vejo ampulhetas de basta, porque é isso que Deus vai falando ao meu coração, quando eu continuo vendo, porque é uma ampulheta que tem várias necessidades aqui nessa manhã. E essa ampulheta muitas coisas que vão acontecer e se cumprir. Quem Deus tiver que tratar, Ele vai tratar. Quem tiver que consertar, Deus vai consertar. Porta que Deus já prometeu vai se abrir. E isso Deus vai mostrando. Então saia daqui com a tua bênção. Saia daqui com essa palavra. Saia daqui entendendo que se você está orando, você vai ter que agir também. Saia daqui glorificando a Deus por você estar de pé. Poderíamos não estar mais aqui, poderíamos estar no leito. Estamos aqui, estamos com saúde. Essa luta, essa adversidade não tem roubado a tua saúde. Você está de pé, você está caminhando, você está trabalhando, você está produzindo. Isso é bênção de Deus para a vida da gente. Isso é entender que é Deus que está cuidando de nós, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos de pé. Se não fosse Ele, a gente tinha desistido. Tamanha é a adversidade, tamanhas são as decepções. Mas temos um Deus, irmãos. E era o mesmo Deus que estava na vida de Elias. Foi esse Deus que levantou esse homem. Foi esse Deus que ungiu esse homem. Foi esse Deus que deu toda a ousadia para esse homem fazer aquilo que tinha que ser feito. Mas o momento que ele estava cansado, ele foi buscar socorro em Deus. Ele sabia que tinha um Deus que ele precisava ouvir a voz de Deus quando ele escuta. Elias, o que está fazendo aqui, Elias? E ele coloca, e ele relata. E Deus está perguntando, qual é a tua luta? Qual é a tua adversidade? O que está te entristecendo? Qual foi a sentença que o homem liberou? A palavra diz que é Ele quem vai dar a última palavra. Eu preciso crer até o final, até o desfecho dessa situação. E Deus vai nos dar equilíbrio emocional para a gente ver o desfecho dessa situação. Porque Deus, Ele é fiel. Acabe procurou Elias por toda a terra e não conseguiu achar, porque Deus guardava Elias. Deus tem nos guardado, Deus tem guardado os nossos, que no nome de Jesus, Deus é Deus de basta, irmãos. A palavra de Deus diz que aquilo que vem por um caminho sai por 7 caminhos. Deus falou para Moisés que eles nunca mais viriam aquele exército egípcio quando Deus exterminou aquele exército, quando ele abriu o mar. Nunca mais vocês vão ver eles, porque tinha um propósito de Deus.
Deus, quando tem que fazer, Ele faz. Deus é justo. Deus não é injusto. E muitas das vezes sofremos injustiça, mas tem uma justiça celestial. Tem uma justiça celestial e Deus, Ele é justo. E que Ele possa fazer justiça nessa manhã. Porque toda injustiça venha cair por terra. Porque Deus é poderoso. Deus é fiel. Que nessa manhã que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Aleluia.